esta mesma ação, ela é da raiz de admirar-se, ou de deixar admirado. Portanto, o que se encontra no centro desta ideia é o sentido de surpresa, de espanto, é tudo aquilo que o meu Senhor, o nosso Senhor, pode fazer na nossa história, na nossa vida. Hoje as pessoas nos perguntam, nos questionam, qual é o conceito de fé para você? A nossa fé não tem um conceito, a nossa fé tem um nome, a nossa fé tem uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Então nós não somos aí conceituais no que diz respeito à nossa fé, à nossa salvação, porque a nossa fé, a nossa salvação é o Senhor Jesus. É o Senhor das nossas vidas. E pensando então nestas manifestações gloriosas, nessas manifestações poderosas que o nosso Deus pode fazer, tem feito no correr da história, na vida da sua igreja, eu convido você a pensar comigo hoje sobre milagres. O expediente de Deus a respeito de ações que o comum se torna incomum, ou as circunstâncias comuns deixam de avançar para olhar atônitas, assustadas, porque o nosso Deus faz coisas que vai além do comum. Isso nós chamamos de milagre. E eu quero convidar você para ler comigo, para nós pensarmos um pouco sobre milagres. Lucas capítulo 17. Lucas, você bem sabe, era um médico, e por ser um médico, ele narra no seu evangelho, ele narra na sua pesquisa, aliás, nas suas duas pesquisas, uma que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e também na pesquisa que ele também faz, que se chama Atos dos Apóstolos. São duas pesquisas, dois tempos de pesquisas deste homem, que era um médico e estava ali então para entender ou para visualizar, para crer no poder de Deus de se manifestar além do que lhe era comum, de coisas que vão além do comum. Eu e você somos limitados, eu e você temos barreiras na nossa vida, mas o nosso Deus, ele é incomum, porque ele vai além destas barreiras, ele transpõe essas barreiras, ele vai além do que os meus olhos podem ver, ele vai além do que as minhas forças podem ir. O nosso Deus é esse Deus. E eu convido você para ler, então, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 11. E você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Lucas capítulo 17, o versículo 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, nesta hora nós te agradecemos, te engrandecemos, louvamos o teu nome pelo privilégio de nos debruçarmos, nos curvarmos ante a tua santa palavra. É um tempo onde todos nós, como ovelhas, atentamos à tua voz. Tu és o supremo pastor, o Senhor é o Deus das nossas vidas. E nesta hora, Senhor, te rogamos, dá-nos pasto verde, dá-nos água fresca, pois tu és o pão, tu és a água viva, em ti é que está o sangue da nova aliança, que verteu a nosso favor.
E nós te rogamos, Senhor, dá-nos aqui o alimento para esta nova semana, sustentando-nos e fazendo-nos esclarecidos desta verdade que acabamos de ler. Em nome de Jesus. Amém. Uma das circunstâncias que acomete qualquer pessoa se chama necessidade. Já teve necessidade de alguma coisa? Quem aqui nunca teve necessidade de alguma coisa? Todos nós temos necessidade de algumas coisas. De alguma coisa na vida nós temos necessidade. O texto que nós estamos lendo é um texto já conhecido, onde esses 10 leprosos estão juntos ali, clamando, buscando uma só coisa. Eles têm a mesma necessidade. Não é um homem, não são 2 homens, mas são 10 leprosos que estão ali na mesma circunstância. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós devemos entender é que a adversidade faz os diferentes se juntarem. O texto diz para nós que os outros 9 provavelmente eram judeus. Mas tinha no meio deles um samaritano. Mas a conta não é 9 judeus, não, são 9 judeus e um samaritano. A conta é 10 leprosos. Eles se juntam porque a adversidade faz-nos esquecer das nossas diferenças e clamarmos pelo socorro do Senhor. E eu e você precisamos entender isso. Quando eu e você necessitamos de milagre, quando eu e você precisamos dessa ação ou desta manifestação do poder de Deus, num evento que desafia a natureza, desafia as explicações comuns, eu e você nos unimos. E às vezes nos unimos até com os inimigos. Samaritano e judeu não se davam. Samaritano e judeu não entravam no mesmo lugar. Não comiam no mesmo lugar. Mas esta enfermidade também, usando uma expressão joanina, é para a glória de Deus. Para nós entendermos que nós também temos necessidade. Que as pessoas lá fora também têm necessidade. É por isso que nas terças-feiras aqui na igreja, nós oramos por nós e oramos por expedientes lá de fora, de pessoas que nos pedem oração, de pessoas que clamam a misericórdia do Senhor para nós, ou clamam para nós clamarmos a misericórdia do nosso Deus. Você já foi acometido disso? Uma pessoa que é de outra religião, nem crê no nosso Deus, fala assim, ora lá para o seu Deus, a meu favor. A necessidade exige, então, do coração que ele se dobre diante do seu Deus, de quem pode resolver. E nós entendemos que o nosso Deus é o Deus que pode trabalhar, tratar, moldar, mudar todas as coisas da nossa vida. E quando nós pensamos no Senhor Jesus, reconhecendo o Senhor Jesus como o Messias da nossa vida, não é meramente eu e você gozarmos deste ministério da salvação, dado por Ele, oferecido por Ele. É muito mais do que isso. Eu e você podemos experimentar de coisas estupendas, maravilhosas. Quantas vezes eu e você já nos visitamos, ou queríamos, ou queremos ainda visitar aquelas passagens bíblicas do Êxodo, o mar se abrindo, o povo passando a pé enxuto. Quantos de nós não queriam estar lá, naquele monte onde Elias joga água e o holocausto é lambido pelas labaredas do Senhor? Quantos de nós não queriam estar lá, à fileira da frente, louvando a Deus com o rei Josafá, enquanto o exército era desbaratado pelo Senhor? Quantos de nós não queriam estar lá orando com Ana, quando ela está clamando ao Senhor e o seu semblante ser transformado? Quantos de nós não queríamos também estar na circunstância onde Ruth estava lá para abandonar, ou a sua sogra querendo que ela a abandonasse, e ela lá perseverando, falou assim, eu vou junto com você. O seu Deus é o meu Deus, a sua casa é a minha casa, onde você colocar o pé, eu também vou colocar o pé. Quantos de nós não queria agora estar lá, entendendo a história, vendo a história resolvida, quando a Ruth vai lá e fala assim, Deus nos deu um resgatador. Quantos de nós podem ver nas Escrituras efeitos da graça do Senhor, do poder de Deus maravilhoso, operando milagres, transformando as nossas vidas, transformando para a glória do nome do Senhor? O ministério da pregação, o ministério da palavra, fala tão somente disso, dos milagres.
o maior, o melhor milagre já aconteceu na vida dos remidos, que é Jesus resgatar do lamaçal, da areia movediça, tirar da sujidade eu e você e nos colocar os pés na rocha. Esse é o maior milagre, a salvação em Cristo Jesus, uma vez que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos resgatou através de Cristo Jesus. Que milagre glorioso! Isso vai além, porque as pessoas olham ou olhavam para nós, ainda olham para nós e acham que não há jeito, não há solução, não tem como fazer, não há possibilidade de fazer, porém, eu e você que fomos resgatados, nós cremos em milagres. Você crê? Amém. Igreja, nós temos que crer em milagres, porque milagres fazem parte da agenda de Deus. E às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado com algumas doutrinas que nós ouvimos por aí, de que Deus não faz milagre. Os milagres de Deus estão todos contidos na palavra. Meu irmão, minha irmã, você está de pé hoje, é um milagre. É um milagre. Estes homens estão aqui então pensando que nada mais há solução, mas eles ouvem falar de algo que lhes dá esperança, de algo que pode transformar a vida deles. E diz o texto, então, que quando Jesus entra naquela aldeia, olha para o texto, versículo 12. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro os 10 leprosos, ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo o quê? Compadece-te de nós, Senhor. Compadece-te de nós, Senhor. Irmãos, eu e você temos orado assim. Nós oramos pedindo ao Senhor, Senhor, compadece-te de nós. Senhor, muda a nossa sorte. Senhor, transforma a nossa vida. E eu posso te dizer, afirmar a partir desse texto que Deus pode fazer milagres coletivos. E Deus também pode fazer milagres individuais. Deus pode fazer um milagre coletivo na sua casa. Deus pode fazer um milagre coletivo aqui na igreja. Deus pode também fazer um milagre individual. Aquele pedido íntimo do seu coração. Deus vai lá e toca. Individualmente Deus pode fazer isso. E Ele quer que eu e você entendamos uma questão. Nós olhamos para a palavra e nós vamos encontrar Deus falando e Deus tocando, ou Jesus fazendo coisas espetaculares de um modo assim, instantâneo. Deus pode fazer milagres instantaneamente. Você clama aqui e Deus faz ali. Pode acontecer. Mas também Jesus pode fazer milagres que nós podemos chamar de processuais. Há um processo. O texto diz que este milagre que aconteceu na vida destes homens foi um milagre em processo. Olha para o texto. Eles clamaram, compadece-te de nós. Ao vê-los, versículo 14, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos... Por que um processo? Porque eles estavam curados quando Jesus falou para eles irem? Não, um processo. Processo para mim e para você. Muitas e muitas vezes nós não enxergamos o milagre e eu e você queremos parar, queremos desistir. Só que Jesus manda-nos ir. O texto diz o quê? Ide. É para eu e você irmos. É para eu e você seguirmos. É para eu e você continuarmos. É para eu e você confiarmos. Ainda não havemos recebido o nosso milagre, é preciso continuar. É preciso que eu e você confiemos no nosso Deus. É preciso, essa fé, ela é exigida de nós, irmãos. E Deus nos convoca então para isso. Para que eu e você experimentemos de milagres, sejam eles instantâneos, sejam eles processuais, sejam eles íntimos, sejam eles coletivos. Deus quer que eu e você sigamos confiando nele. Olha para as Escrituras e enxergue as pessoas clamando a Deus. Olha para as Escrituras e as pessoas esperando o Messias. Olha para as Escrituras e vê o apóstolo Paulo clamando, tira esse espinho da minha carne. Jesus fez esse milagre? Por quê? Deus só opera em mim e em você os milagres que ocasionarão glória ao nome
dele. E mesmo ou embora muitas vezes o Senhor não realize os milagres que nós buscamos, queremos, almejamos, isso também culmina em glória ao nome dele, porque a nossa maior satisfação não está nas coisas que pedimos, está sim nas coisas que nós já recebemos, ou na coisa que nós já recebemos, que é a salvação. O milagre, o maior milagre já entrou na sua vida. Já transformou o nosso ser. E eu e você precisamos, então, obedecer à palavra, crendo naquilo que Jesus pode fazer. Jesus pode mudar a nossa sorte. Que dia? Hoje. Jesus pode mudar a sua sorte na hora que você sair daqui. Jesus pode mudar a sua sorte amanhã no seu trabalho. Jesus pode mudar a sua sorte enquanto você está clamando. Jesus pode mudar a sua sorte enquanto você está dormindo. Porque a palavra de Deus diz para nós que o Evangelho, a força do Evangelho, ou o Verbo, ou Cristo Jesus, é como uma semente que é plantada. E durante a noite ela germina. E vai crescendo. E vai crescendo e toma o porte da maior das hortaliças. É um milagre de Deus que pode acontecer. Então, o que Deus quer que você entenda sobre milagres? Milagre tem a ver com otimismo. Milagre tem a ver com convicção da glória bendita do nosso Deus. Eu e você precisamos entender o que é esta misericordiosa dádiva do Senhor. A dádiva de uma cura, a dádiva de um trabalho, a dádiva de uma aquisição, a dádiva de tantas coisas que nós pedimos. Estas coisas podem ser um processo na sua história. Ou pode ser instantâneo também, porque o texto também diz que enquanto eles caminham, um se apercebe que o milagre já aconteceu. Eu já estou curado. Essa pessoa que volta, ela volta dando glória a Deus. O texto diz que ela se prostra diante do Senhor, e agora esta pessoa, ou este samaritano, este homem, ele se derrama na presença do Senhor. O milagre não foi por causa dele. O milagre culminou em glória ao nome do Senhor. Nós só precisamos entender estas coisas. Uma coisa que é comum entre nós, acontecer tragédias. Mas Deus pode transformar tragédias em triunfos. Nós já estudamos isso aqui na palavra do Senhor juntos. Se você ler comigo, leia comigo o Salmo 103, abra sua Bíblia aí. Salmo 103. É a expressão do otimismo no Senhor. Salmo 103, versículo 1, diz o que aí? Vamos a uma só voz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando? Quando? E quando o milagre não chega? Também, bendize, ó minha alma, olha o texto, continua, versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos benefícios do Senhor, não se esqueça, porque você já foi contemplado, já foi contemplada. O que vier é um up, é um plus que Deus está te dando. Já pensou nisso? Já pensou? Às vezes, meus irmãos, sabe o que acontece conosco? Nós nos tornamos, então, pedintes, profissionais pedintes do Senhor, sendo que nós já recebemos. Recebemos dádivas do Senhor, cuidado de Deus. E o que Deus fizer agora é lucro. É lucro. Lembra do apóstolo Paulo falando que se ele morresse, era lucro. Se ele perdesse tudo, era lucro. Porque ele tinha ganhado quem? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu não estou aqui falando para você parar de crer.
Eu estou falando aqui para você o contrário, que você deve crer, que você deve confiar no Senhor, que você deve recordar as maravilhas que Deus fez, que você pode também adentrar os textos bíblicos e se ver em circunstâncias adversas e confiar que o mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus que transformou, é o mesmo Deus que curou aquele homem, ou que curou aqueles homens, é o mesmo Deus que pode nos curar. Pode nos curar do quê? De qualquer coisa. De qualquer coisa. Irmãos, como nós temos a memória curta. Em 2020 e 2021, nós estávamos todos aflitos com medo da morte. Você está aqui ainda, meu irmão. Nós estamos em 2025, você ainda está aqui. 5 anos já se vão, meus irmãos, e nós estamos de pé, porque o nosso Deus está cuidando de nós. Ele está trilhando em nós a glória bendita do nome dele. Ele está cravando em nós os cuidados, as marcas que ele tem de um povo, que ele tem num povo glorioso que ele mesmo chamou para si. Deus está te chamando para isso. Nós podemos sim viver milagres, nós podemos sim viver grandes coisas. É claro que nós clamamos pela conversão de pessoas, pela cura de pessoas. É claro que nós clamamos para Deus dar um jeito naquele trabalho, para Deus dar um jeito naquela pessoa. Nós clamamos sim. E às vezes até clamamos do jeito errado. Deus, leva. Eu sei que você já orou assim também. Miserável, Deus, leva. Não precisa orar assim. Porque tudo pertence ao Senhor. Você tem alguém te afrontando? Você tem uma luta na sua vida? Não é para você desistir. É primeiramente para você entender que o que te basta é a graça do Senhor. É a graça de Jesus que basta. Mas Deus pode fazer e Ele quer te alimentar, quer alentar o seu coração, quer desafiar o meu e o seu coração a crermos nos expedientes de fé poderosos que transformam. Porque Jesus, Ele é sempre gracioso, tão gracioso, que Ele, dando glória a si, Ele fala o quê? Foi a sua fé. Foi a sua fé. E às vezes a nossa fé está como? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu coração com Jesus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está o seu cuidado com Deus? Com as coisas de Deus? Com a vida cotidiana com o Senhor? Como é que está a sua vida com Cristo? Nós estamos estudando aqui, pessoal, vocês estão perdendo uma jornada maravilhosa. Nós estamos com o povo de Israel saindo do cativeiro, já percorremos até o capítulo 6 de Esdras, agora nós vamos entrar no capítulo 1 de Esther, porque Esdras conta a história de Zorobabel até o capítulo 6, depois entra a história de Esther, 50 anos de história da Esther, depois vem o capítulo 7 de Esdras, depois vem as histórias de Neemias. Você está perdendo. E ali o povo era desafiado a confiar no Senhor. E nós vimos hoje que os inimigos toda hora faziam o quê? Queriam fazer o povo desistir. Circunstâncias querem fazer você desistir. Pessoas querem fazer você desistir. Não. Não será capaz. Não vão conseguir. Era isso que os inimigos falavam para o povo de Deus quando estava reconstruindo o templo. É isso que as pessoas hoje falam para você. Ai, filha, deixa de bobagem, não pensa nisso não. Fica pensando nisso não. Isso aí não é para você. Quem sabe o que é para mim? Quem sabe o que é para você? O nosso Deus. Portanto, é nele que nós esperaremos, é nele que nós vamos descansar. Então descanse o seu coração no Senhor, porque se você ainda não recebeu, se isso vai culminar em glória ao Senhor, você está no processo. Está no processo. No processo não dá para parar não, meu irmão. No processo não dá para parar. Sabe o que eu estava lembrando, Carlinhos, quando estava pensando nessa expressão, no processo não dá para parar? Lembra, né? De São Paulo aqui empurrando aquele carro e você filmando, meu irmão? No processo não dá para parar. De São Paulo aqui na Raposo Tavares empurrando a Zafira. E o Carlinhos filmando, dirigindo. Você estava com o pé quebrado. Deixa eu explicar, senão as pessoas acham que, né? Estava com o pé quebrado. Irmãos, quando nós chegamos aqui, eu falei, é um milagre. É mais um milagre. Não é um milagre, irmão? Foi não?
Um milagre. Chegamos aqui, meu irmão. Chegamos aqui, meu Deus do céu, como Deus é gracioso com a gente. Quantas coisas você já pensou que estava emperrado na sua vida, não ia dar jeito? Olha você aqui. Menino, para de desistir. Para de ficar aí esmorecido, para de ficar reclamando, para de ficar chiando, para de ficar... eu acho que ele tem razão. Quem tem razão na sua vida é Deus. Confia no Senhor, alegre seu coração no Senhor. Você está clamando para a pessoa certa? Esse povo aqui ouviu falar que Jesus estava chegando lá. O que eles fizeram? Vamos lá falar com ele. Por que eles foram falar com Jesus? Porque Jesus pode resolver. Fale com Jesus, porque Jesus pode resolver. Bora? Fale com Jesus, porque Jesus, ele pode resolver. Fala para vocês, não é para mim não. Eu estou falando para mim. Fale para você, Jesus pode resolver. Jesus pode mudar a nossa sorte. Jesus pode transformar a nossa vida. É isso que o povo estava cantando. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. O nosso coração se encheu de alegria. A nossa boca parecia que tinha 40 dentes. Que coisa maravilhosa, gente, que Deus pode fazer na nossa história. 40 dentes é muito, né? Um jacaré. Jacaré é gospel. Hein? A gente tem que ser assim, irmãos. Dragão não, dragão é outra coisa. Misericórdia. Jacaré tá bom. Jacaré, aquele monte de dente, feliz da vida. E eu vou te dizer que tem muita gente que não gosta da sua alegria. Não quer te ver feliz. Infelizmente. Mas o texto aponta para nós que aquele moço voltou. E voltou cheio de alegria, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradeceu o Senhor. Imagina você agradecendo a Deus por uma bênção. Uma bênção gloriosa que você espera há tanto tempo. Imagina Deus te presenteando. O que você vai falar para Deus? O que você vai fazer? Às vezes ele não vai fazer nada, não. Vai ficar assim, ó. Boquiaberto. Mas é isso mesmo que Deus faz. Deus opera milagres na vida do seu povo para que eu e você entendamos que Ele, o expediente dos altos céus, estão além das expectativas comuns. Por isso que nós confiamos. É por isso que nós seguimos no Senhor Jesus. Se você voltar um pouco aí, ler um pouco antes os textos aí, você vai ver que Jesus está falando que tudo que a gente faz, porque tem pessoas que falam aí para você, provoque o seu milagre. Como é que eu provoco o meu milagre? Faça o seu milagre. Eu não consigo. Se fosse assim, imagina uma pessoa, imagina aqui, bom, apesar que tem bastante por aí, né? Traz seu marido de volta, tá não sei o que, de volta, faz milagre. Tem gente que escreve nas paredes e tem gente que acredita. É simples. Compra um frango assado, põe o frango lá, alguém pode pegar, compra uma pinguinha, põe lá, uma farofinha, deixa lá. Olha, tá aí. E tem pessoa que acredita. Tem não? Tem pessoa que não acredita, vai lá e até come. Tem gente para todo tipo. Agora, o que a palavra exige de nós, irmãos? O que a palavra exige de nós? Que eu e você clamemos ao Senhor. Que eu e você busquemos ao Senhor. Esta é a solução. Este é a solução para os nossos problemas. Muitas vezes, irmãos, nós queremos achar solução. Se eu e você estamos buscando, é porque precisamos de ajuda, porque existem situações na nossa vida que são insolúveis. O que é insolúvel mesmo? Café solúvel você conhece, né? Porque são coisas que dá para derreter, dá para dissolver, e insolúvel. Joga uma pedra lá e vai adoçar lá. Não vai acontecer nada, filho. Deus quer trabalhar no meu e no seu coração para que eu e você exercitemos a nossa fé no autor e consumador dela mesma. A nossa fé. Confia em Deus. Quantas coisas nos parecem impossíveis, quantas coisas nos pareciam impossíveis e Deus transformou. E Deus mudou. Eu dei aqui para vocês alguns exemplos do Velho Testamento, do Novo Testamento, de coisas que eram impossíveis de acontecer. Eu me lembro aqui daquela moça que era possessa de espírito e era usada para a turma ganhar dinheiro com ela. Quando a verdade entrou na vida dela, o milagre aconteceu.
ela foi convertida, transformada, e tudo indica que ela fez parte da primeira igreja da Europa. Olha como Deus faz as coisas. Olha como Deus trata o meu ser, como Deus trata a sua vida, como Deus está querendo te alimentar, te fortalecer, para que você continue confiando. Continue crendo em milagre mesmo. Ah, mas nós somos presbiterianos. Glória a Deus. Presbiteriano crê em milagre, é ou não é? É, fala para o povo ouvir. Presbiteriano crê em milagre. Porque as pessoas acham que presbiteriano não crê em milagre. Nós cremos sim. Nós cremos que Deus faz. Nós cremos que Deus opera, nós cremos que Deus transforma, nós cremos que Deus abre porta, nós cremos que Deus vai tirando. É presbiteriano, mas o cântico é meio assembleano, né? Deus vai na frente abrindo os caminhos. Vai ou não vai, dona Cassiane? Vai ou não vai? Deus vai, ué. Quem vai adiante de nós é o Senhor. Quem vai adiante do povo dele é o Senhor, o comandante das batalhas, o vencedor, o todo-poderoso é que vai adiante de nós. Por que é que eu e você somos tão tímidos? Sabe por quê? Porque eu e você não gostamos de intimidade. E Deus exige de nós intimidade, irmãos. Deus exige de nós proximidade com Ele. E Ele quer te aproximar dEle. Deus quer te aproximar dEle. E é por isso que às vezes eu passo por angústia. É por isso que você passa por angústia. Para nós nos aproximarmos do Senhor. Deus está me provando. Deus virou as costas para mim. Deus nunca te abandona. Jamais o Senhor te abandona. Você é dele. Nós lemos o profeta escrevendo ou orando a Deus, falando que Deus havia feito maravilhas. Nós lemos o Salmo 14 contando ou narrando as maravilhas do Senhor. Milagres que Deus fez. E poupou o povo. Cuidou do povo. Fez o povo avançar. Fez o povo crescer. Fez o povo exaltar o nome dele. E o único objetivo de Deus em fazer milagres na minha e na sua vida é dar glória ao nome dele. Então, somente isso. É lógico que a gente se alegra, a gente fica feliz. Muda o pedido. Opa, agora, o próximo pedido. Vamos agora orar para fulano converter. Fulano converte, agora vamos orar para o outro converter. E agora nós vamos orar para outro converter. E Deus vai fazendo isso. Foi assim com a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 2, a igreja orava. E as pessoas chegavam. Deus ia transformando, alimentando fé, alimentando as pessoas de força, de vigor espiritual, para que em tudo o nome dele recebesse toda a glória. Hoje não é diferente. Deus quer fazer milagres, sim. Ele pode fazer milagre, sim. O nosso Deus é soberano. Às vezes nós usamos algumas expressões estranhas, como essa. Deus quer fazer milagre. Se Deus quer, quem vai impedir? Deus pode. Se Ele vai fazer, aí conta lá na soberania. É lá no escritório da soberania celeste. Deixa que Ele resolve. É de lá que vem a ordem. Porque quando Deus manda uma ordem, não há quem possa impedir. Ninguém. Creia nisso. Creia no expediente. Se você está no processo, glória a Deus que você está no processo. Se Deus pode fazer algo instantâneo na sua vida, claro que pode. Ele pode transformar a sua história agora, hoje. Deus pode fazer isso no coletivo. Deus pode transformar a sua casa. Deus pode transformar o ambiente onde você trabalha, o ambiente onde você vive, convive, enfim. Deus pode mudar. E Deus também pode mudar individualmente uma situação aí, pontual, na sua história. Para quê? Para que você fale o quê? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu esperei, eu clamei, eu confiei e o Senhor me contemplou. Deus contempla a gente, irmãos. Deus nos contempla. E eu e você precisamos crer em milagres, devemos esperar milagres, devemos viver milagres e devemos pregar que Deus faz milagres. Pregue para você mesmo. Deus pode fazer milagre. Não fica assim triste. Lembra do Davi, quando ele estava lá, todo tristonho, a alma batida, não confiava mais, ou está querendo desistir? O que ele fazia? Olhando para o espelho de bronze, ele falava o quê? Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
A Ele eu vou louvar. É isso que Deus tem para nós. Deus quer que eu e você, nos dias angustiosos da vida, nos dias angustiantes da nossa história, que eu e você façamos isso. Revigoremos a nossa esperança no Senhor. Confiemos, porque o nosso Deus faz milagres acontecer. Então, este expediente inesperado, uma manifestação do poder de Deus, num evento que desafia explicações comuns, pode ocorrer com o propósito do avanço do reino de Deus através da sua vida. Creia em milagres. Creia em quem pode fazê-los. Creia em Jesus, Senhor nosso. Vamos orar?